A gente não consegue compreender os porquês. Exatamente, exatamente. Mas é justamente isso. Se Deus intervém o tempo inteiro em É. toda a história, como que você vai aprender? Se você é uma criança mimada que teu pai resolve todos os seus problemas, Exatamente. você não evolui, você não cresce, você não vira homem. É. Então, a Bíblia é dividida em antes e depois de Cristo como a humanidade. É. Antes de Cristo, Deus tratava o povo de uma forma. Era muito. Então, assim, muito ele tratava como uma criança. É. Se uma criança vê uma tomada, você não chega perto dela e fala assim, olha que filho, 2 anos, imagina. É. Se você colocar o dedinho ali, você vai levar 220 volts, você vai ser eletrocutado, vai ter uma parada cardíaca, ele não vai entender. Não. O que você faz? Você tampa a tomada. Tampa a tomada, e bate faz na um mão dele. barulho, bate na parede, bate na mão e fala, ai, 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 dodói. É. No Antigo Testamento, como que Deus corrigia os desvios da humanidade? Caiu um raio, abria a terra, ficava leproso e não sei o quê. Quando Jesus vem, ele fala, agora vocês já cresceram, vocês já têm maturidade. Quer fazer errado? Responsabilidade sua. Você já é maior de idade. Eu estou mostrando aqui as regras de conduta, de moral e ética. Segue se você quiser. Seja responsável pelas suas ações. E outra, que tipo de filho que você gostaria de ter? Eu vejo porque eu tenho um filho agora. Você queria um filho que cegamente te respeitasse e fizesse exatamente o que você quer, sem ter opinião? Ou você quer um filho que cresça e que tenha opinião e que te respeite porque ele entende que isso é certo e vai fazer o certo porque ele sabe que é o certo? Qual é a diferença do prazer do pai? Falar, cara, olha que legal, ele tá fazendo isso não porque eu quero. Não porque você mandou. Não porque eu mandei ele, porque ele Mas porque ele te escolheu, ama. cara. É, porque ele me ama. Então Ele te defende. é assim que eu entendo Deus, entendeu? Que ele realmente podia. Ele podia impedir um assassinato, podia impedir um negócio, mas ele falou: não, eu dei a liberdade total pra eles, deixa eles aprenderem, evoluírem e serem seres humanos, entendeu? É porque pra ter robozinhos, ele tem os anjos. Pra que ter os seres humanos? Essa é a minha outra dúvida. O anjo não tem livre-arbítrio? Na realidade, o anjo ele não tem alguns sentimentos humanos. Por exemplo, o ser humano ele é dotado da capacidade da dúvida, da incredulidade. Que vem do livre-arbítrio Que também. vem do livre-arbítrio. O anjo não tem. Se Deus Não disse, vai acontecer, pode demorar 1 milhão de anos, eles não têm essa capacidade de dúvida, porque eles não têm essa corrupção humana que te faz crer que as coisas mudem, porque as pessoas são ruins e elas mudam de ideia. Como eles estão sempre na presença de Deus durante milênios, eles entendem que as coisas acontecem. Então, para eles, meu entendimento, para eles, essa coisa que o ser humano que hoje acredita e que amanhã, porque demorou, deixou de acreditar, não existe. Então, o livre-arbítrio na classe angelical, ele é inexistente. Mas aí a gente vem A queda dos anjos. Exatamente. A queda dos anjos. Aquilo não foi um rompimento? Foi um rompimento, mas não foi os anjos. Ah, não? A gente teve um anjo de altíssima patente. Exatamente. A Bíblia descreve como É um era. querubim ou um arcanjo? Não, é tudo. O Lúcifer? Lúcifer é um nome que nós damos pra ele. A Bíblia não Não é. chama ele de Lúcifer, tá? A Bíblia não chama. A Bíblia não? chama ele de querubim. Único de todos os seres angelicais que era querubim ungido. A Bíblia chama ele de sinete de perfeição e estrela da manhã. Apenas Jesus foi chamado de estrela da manhã. Caramba. Além de Jesus, só Satanás. E sabe o que é sinete da perfeição? Não. Deus ia criar alguma coisa. Ele pegava Lúcifer como parâmetro de perfeição. Caramba. Parece com a essência de Satanás, é perfeito. A Bíblia diz que ele caminhava sobre as pedras flamejantes de Deus. Deus tem serafins, uma classe angelical que possui 6 asas, que ficam constantemente diante dele dizendo santo, santo, santo. Eles têm 6 asas porque eles precisam cobrir os olhos, 2 para voar e 2 para cobrir os pés, porque eles não podem tocar no lugar que Deus toca. E não podem ver por quê? Porque Deus é fulminante, a glória de Deus. Satanás não só estava com Deus e a presença de Deus, como pisava nos lugares que Deus pisava. Cara, sabe ele era muito, Avatar, muito... que você pisa e acende? Eu tenho essa sensação. Entendi. A Bíblia diz que ele estava nesse patamar. Ele tinha uma glória absurda lá na região celestial, como quase um filho. Mas ele quis o trono. Então, dentro dele... Mas não tem algum lugar na Bíblia que fala que ele era um querubim?
Ele era querubim ungido. Ele É, estava acima de todos os querubins. tá. Porque querubim não é nem a classe mais alta de patente, né? É Que o são- arcanjo. É o arcanjo. É, mas é porque são patentes Não, diferentes. não é assim, né? Não, Quem não. tá acima é o mais poderoso, não, Não, é? não. Arcanjo é acima de anjo. É. Entendeu? Mas é como se você misturasse forças armadas. Pegasse brigadeiro com Pegasse capitão, Não, sei ou lá. pegasse o cara Coronel. que ataca pelo ar com marinha e aeronáutica. Exatamente. Ah, tá. São classes diferentes. Entendi. Entendeu? O querubim, ele tem uma função. O anjo e o arcanjo, ele tem outra função. Dentro das funções específicas, os querubins são as maiores patentes tá. e dentro de outras, os arcanjos são suas maiores patentes. Mas a Bíblia cita domínios, impérios, soberanias, tronos, potestades, principados, são vários tipos, 24 seres, que parece homem, que parece boi, Entendi. anciãos, são muitas classes de seres angelicais. Então, Estrela da Manhã... Só Jesus era chamado de Estrela da Manhã e Satanás foi chamado de Não Estrela era da Manhã. Samael? Não tem uma linha que Sama- acredita que a Samael era Lúcifer? Já deve ter lido sobre isso. Óbvio, óbvio. Isso é mitologia judaica. Ah, tá. A mitologia judaica acredita que Lilith era a primeira esposa de Adão. Exatamente. O que acontece? Nós confundimos muito mitologia judaica porque tudo que nós temos sobre crença religiosa cristã vem do judaísmo. Então a gente pega a história judaica que foi colocada na Bíblia e pega a história judaica que era contada e a gente bota tudo no mesmo gargalo. Ah, tá. A história Não é. passada de tipo, Então, Adão lendas. Adão e Eva foram o primeiro casal, mas a mitologia judaica, assim como tem a nórdica, a grega, a nossa, que Saci Pererê e a Mula Sem Cabeça, Sei. então, tinha a mitologia judaica, que diz que Adão foi colocado no paraíso junto com Lilith. Lilith também foi criada do barro. E ela queria dominar Adão no sexo. Exatamente. Ela queria ficar por cima, como se fosse algo ruim. É. Tipo, é Quando maravilhoso. eu leio isso, eu falo, Adão, Ah, aceitasse. Lilith sabe muito mais do que Eva. deixa cavalgar. Deixa cavalgar, dá uns tapinha. Entendeu? Mas, E fala, vai, Adão, vai, Adão. não, mas aí tinha aquela coisa animalesca, né? Que tinha que cobrir.